Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para a nossa aula 3 de História, tá? Vamos ainda continuar falando sobre mineração, porém hoje vamos falar sobre duas revoltas que aconteceram nesse período. Uma é a Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em Minas Gerais, e a outra é a Conjuração Baiana, que aconteceu na Bahia. Nós professores geralmente falamos sobre essas duas revoltas juntas por quê? Porque elas foram movimentos de luta contra Portugal, foram tentativas de independência, tentativas de se livrar do domínio português, certo? E elas aconteceram mais ou menos no mesmo período. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789 e a Conjuração Baiana aconteceu 10 anos depois, em 1798, certo? Uns 30 anos depois disso, vai acontecer a independência do Brasil em relação a Portugal. Beleza? Então, vamos começar pela Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em Minas Gerais. A Inconfidência Mineira, ela foi uma tentativa de independência. Os mineiros queriam se separar do resto do Brasil, ficar independentes de Portugal, certo? Foi uma revolta da população contra Portugal. Por que essa população estava revoltada? Lembra na aula passada que eu falei para vocês sobre os impostos? Pois é, a população estava pagando muitos impostos e eles não queriam mais isso, não queriam mais esse domínio, essa cobrança de Portugal. Olha só as causas. Primeira causa da Inconfidência Mineira são os impostos, que estavam muito altos. Segunda causa era a derrama. A derrama era um tipo de imposto que nunca tinha sido cobrado no Brasil, mas que o tempo todo Portugal ameaçava cobrar. É aquele imposto que eu falei para vocês, que Portugal iria entrar na casa das pessoas e ia confiscar os bens daqueles que não estavam pagando seus impostos. Então, a ameaça da derrama acabou deixando os mineiros revoltados com Portugal. E outro ponto era o autoritarismo de Portugal. O que é o autoritarismo? Por exemplo, assim, a tia Micaela é uma professora autoritária. É aquela que tem que ser do jeito dela, que manda em tudo, que não aceita a opinião. O professor autoritário é um professor assim, certo? E Portugal era autoritário com Minas Gerais. Os cidadãos de Minas Gerais não decidiam nada, tudo quem decidia era Portugal, certo? Então, olha só, isso daqui foi a Inconfidência Mineira, temos aqui as causas e temos aqui o que foi. Não deu certo, a Inconfidência Mineira não deu certo, foi um movimento que foi planejado, porém ele foi delatado, ele foi fofocado para Portugal. Teve uma pessoa que não conseguiu guardar o segredo e falou para as autoridades portuguesas que estavam planejando essa revolta contra Portugal. E Portugal foi lá e reprimiu essa revolta, não deixou que acontecesse. Uma das pessoas presas foi o Tiradentes. Conhecem o feriado de Tiradentes, de 21 de abril? Pois é, ele foi líder da Inconfidência Mineira, certo? E ganhou até um feriado nacional, porque ele participou de uma tentativa de independência do Brasil em relação a Portugal, mesmo que seja só um pedaço do Brasil, certo? Um ponto importante a se dizer é que o Tiradentes ele foi o único líder morto nessa revolta. Ele foi preso, foi julgado, condenado, seu corpo foi esquartejado e exposto na cidade para servir de exemplo para outras pessoas não tentarem fazer isso de novo, certo? É triste, mas foi o que aconteceu. Agora eu vou falar para vocês sobre a Conjuração Baiana, que foi também uma tentativa de se livrar do domínio português, só que aconteceu 10 anos depois da Inconfidência Mineira em outro lugar, na Bahia, beleza? Vamos lá aprender sobre a Conjuração Baiana. Olha lá, meus amores, antes de eu começar a explicar a Conjuração Baiana, tem uma pequena diferença básica entre os dois movimentos, a Inconfidência Mineira que eu falei agora e a Conjuração Baiana que eu vou explicar já já. A primeira, que é a Inconfidência Mineira, foi um movimento mais da elite, digamos assim. Não houve tanta participação popular, da população mais pobre, dos escravos. Foi um movimento organizado e pensado pela elite em seu benefício, certo? Já a Conjuração Baiana foi muito diferente nesse sentido, porque a Conjuração Baiana ela reuniu a elite e ela reuniu a população pobre, certo? Tanto que uma das pautas, uma das lutas da Conjuração Baiana era a abolição.
Então, se eu perguntar para vocês em algum momento, em alguma provinha, qual a diferença principal entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, vocês vão dizer que uma teve participação popular e a outra não, certo? Então, sabendo disso, já coloquei aqui, ó, elite mais a população mais pobre. Também foi uma revolta contra o domínio de Portugal. E as principais reivindicações, as principais coisas que eles queriam eram salários mais justos para a população, a abolição da escravidão e uma república, ou seja, que a Bahia se tornasse independente do Brasil e de Portugal, que a Bahia se separasse e fizesse uma república. Tia, o que é uma república? Não sei o que é uma república. Uma república é uma forma de governo. É que nem a gente. Hoje o Brasil é uma república onde eu tenho o presidente, tenho a população que vota e escolhe seus políticos. E isso é uma república, certo? E nessa época aqui, a Bahia queria ser uma república já, certo? Só que também não conseguiram, porque mais uma vez o movimento foi delatado, ele foi fofocado para as autoridades, e aí Portugal conseguiu reprimir e punir os que estavam participando. O principal líder dessa revolta foi o Cipriano Barata, certo até aí? E de resto, eu vou pedir para vocês fazerem a atividade da plataforma sobre esse assunto, certo? Mas que não é hoje, segunda-feira, vai ser postado só amanhã na terça, tá bom? Fiquem com Deus, deem uma lida no livro, certo? Espera só um minuto. Esse assunto tá aqui nessa página, ó, na página 240. Tá até aqui uma estátua do Tiradentes. Aqui falando sobre Inconfidência Mineira, aqui falando sobre a Conjuração Baiana. Aqui eu tenho um textinho sobre os impostos, para vocês entenderem mais ou menos o que é, que a tia já explicou no vídeo anterior. Como é que são os impostos, e que até hoje a gente paga impostos em tudo aquilo que a gente compra, certo? E aí vocês vão dar uma lida nessas páginas, e amanhã vocês vão fazer a atividade, tá beleza? Um beijo, tchau!